Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Amém? Apenas um passo. Esta é a mensagem de hoje que o Senhor nos traz. Livro de Josué, capítulo 13, o versículo é o primeiro. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esse versículo diz algo ao seu coração? Vou lhe ajudar. Nunca é tempo de parar. Sua bênção pode estar a um passo de você. Assim como a salvação de Pedro estava a um passo dele no mar da Galileia. Pois bastou o Senhor Jesus estender a mão para lhe alcançar e tirar das águas antes que ele afundasse, quando ele teve medo do vento forte. Amém? Meu nome é Jatiaci, sou pastor missionário na cidade de Aracaju. Peço a você, mais uma vez, que você se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente e deixe seu joinha. Fazendo dessa maneira, você está nos ajudando a fortalecer esse canal e o algoritmo entenderá que a mensagem é importante e muito para nós é deveras importante que muitas pessoas tenham acesso a essas mensagens que são da parte do Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos ao livro de Mateus, capítulo 14, versículos do 25 ao 31, aqui na Bíblia King James. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Esse é o primeiro milagre nessa passagem bíblica. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas, imediatamente, o Senhor Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Os discípulos que andavam com Jesus não reconheceram a sua voz. E ele disse, o Senhor Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até o Senhor Jesus. O segundo milagre nessa passagem bíblica. Mas ele, Pedro, vendo que o vento era forte, ele teve medo. E começando a submergir, começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente, estendendo a mão, preste atenção nesse detalhe, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó, pequena fé, por que tu duvidaste? Vamos nos alimentar e ser santificados por essa palavra? Talvez depois de ouvi-la, alguns vão bater com a mão na testa e dizer: se eu tivesse escutado essa mensagem antes. Isso é uma verdade. O fato de Jesus ter caminhado sobre as águas assustou seus discípulos. Afinal de contas, é uma visão que eles nunca tinham visto. Mas Jesus falou com eles dizendo: Tende bom ânimo, não tem mais, sou eu. Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E mesmo assim, Pedro não reconheceu a voz do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 10, o versículo é o 27. Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Somente as verdadeiras ovelhas do Senhor o seguem e obedecem porque conhecem e reconhecem a voz do Senhor Jesus. Isso então significa, pastor, que Pedro não era ovelha do Senhor Jesus, mesmo tendo caminhado com ele? Não. Não, esse é um processo pelo qual todos nós passamos, inclusive este que vos fala também passou. Vejamos o que está escrito no Salmo 23, verso 1. Preciso abrir a Bíblia? Preciso falar ou você já tem aí no coração? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos à parte A. O Senhor é meu pastor. Com essa afirmação em sua mente, agora, questione o seu coração se você é verdadeiramente ovelha do Senhor. Vamos entender? Livro de Mateus, capítulo 14, o versículo 30 e o 31.
Vamos relembrar? Começando a submergir, a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, o Senhor Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó, pequena fé, por que tu duvidaste? A bênção, meus amados e amadas irmãs em Cristo, muitas vezes está a um passo de nós e não a vemos, não a percebemos e não sentimos a presença de Jesus, mesmo que Ele nos envie sinais de sua presença em nossa vida. Não é verdade? Livro de João, capítulo 6, versículo 2, para encerrarmos. E uma grande multidão o seguia, uma grande multidão seguia Jesus porque via seus milagres que operava sobre os enfermos. Uma grande multidão seguia Jesus porque via os milagres do Senhor Jesus. Acreditar nos sinais e crer em Jesus mostra a diferença entre uma fé superficial, baseada apenas em ver coisas extraordinárias, e uma fé transformadora, baseada na entrega e na confiança no Senhor Jesus. Só uma fé transformadora, apenas ela nos transforma em ovelhas do Senhor. Glória a Deus!